Olá pessoal, como vai? Como passaram a semana? Como vocês analisaram o pensamento de vocês, né? E viram o efeito da causa de cada pensamento. Eu espero que vocês tenham trabalhado em cima disso, né? E que tenha surtido um efeito legal na vida de cada um de vocês, como surte na minha, ser consciente de cada pensamento, sabendo que cada um deles, né? Tem esse efeito contínuo na nossa vida. Bem, continuando o nosso assunto, né, nós estamos ainda, né, nesse assunto do milagre e abundância, então nós vamos aí continuar com esse assunto, tá? Então vamos lá. É importante a gente entender, continuando no processo de entendimento, então, do que seria, né, essa abundância, para que depois então a gente traga ela para a dimensão do milagre. Mas é muito importante a gente entender que a abundância é tão natural, né, quanto tudo aquilo que é natural, que é naturalmente, acontece naturalmente no nosso corpo. Então eu vou te dar um exemplo, né? Então imagina assim, quando nós éramos um embrião, né, estávamos ainda em formação, nós não tínhamos que fazer nenhuma decisão ou escolher ou se preocupar para que o nosso corpo fosse formado. Ou seja, as nossas células, elas têm em si uma inteligência, né, criada e dada por Deus para que elas automaticamente se orientem e se organizem para que cada uma vá para um lugar determinado. Ou seja, as células que vão fazer parte do estômago, elas vão se tornar células de estômago, a do intestino vão para o intestino, a do cérebro, do pulmão e assim vai. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que existe, né, uma inteligência intrínseca dentro de cada um de nós, e essa inteligência é a inteligência que está na nossa essência, que Deus nos deu por essência. E a partir dali, nós fomos criados sem a nossa intromissão, sem a nossa opinião, sem aquilo que achávamos ser certo ou errado, né? E é assim que funciona também na área da nossa vida de trabalho, de abundância, de felicidade. Quando nós estamos conectados com essa inteligência divina que está intrínseca em nós, né? O que é o câncer? O câncer é quando uma célula do nosso corpo não se comunica mais com as outras, não está mais trabalhando em comunhão, não está trabalhando mais, vamos dizer assim, em cooperação, em unidade, e ela então começa a trabalhar contrário àquilo que ela foi chamada para trabalhar. Então ela começa a destruir, né, ou lutar contra o seu próprio corpo. E assim somos nós também. Né? Quando nós saímos da nossa essência, quando nós não estamos mais trabalhando em comunhão com a nossa essência, nós começamos o processo de autodestruição, de autossabotagem. E entramos então no processo de falta, no processo de falta de tudo. Não é só falta financeira, é falta de paz, falta de amor, falta de abundância, falta de sabedoria, falta de tudo. E nós então vemos que hoje, né, existe no mundo, a maior parte das pessoas, né, são pessoas cancerosas emocionalmente, espiritualmente, assim como também, infelizmente, fisicamente. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós estamos em contato ou quando nós estamos em comunhão com a nossa essência, nós então conseguimos, através de ouvir os nossos próprios impulsos naturais, o nosso chamado, a nossa vocação, né? E nós começamos então a agir baseado naquilo e as portas se abrem, as portas da abundância se abrem, nós começamos a fazer aquilo que realmente importa, né? Nós começamos a fazer aquilo que vai criar um impacto, não somente na nossa vida, mas principalmente na vida do próximo, porque a maior
chave de abundância, né, é a gratidão, é a fé, nós sabemos, mas é também o legado que nós deixamos que sobrevive à nossa morte. Então, é importante nós entendermos por que nós falamos tanto, né, da meditação, da oração, da prática de autoobservação, de autoanálise, porque tudo isso é o exercício de voltar-se para si, de ouvir novamente o que essas, vamos contar assim, essas células, né, esse DNA seu, diz a seu respeito para você mesmo, né, porque todos nós temos características e dons diferentes que foram nos dados desde que nascemos para que nós vivêssemos aqui com uma função específica e realizássemos esse propósito, então. E quando nós estamos nesse propósito, estamos realizando esse propósito, nós vemos as portas se abrirem. E as portas se abrem, as coisas fluem, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente a diferença entre trabalho e missão, trabalho e chamado. Porque quando nós estamos fluindo dentro do nosso propósito de vida, nós não temos mais que nos preocupar, porque as coisas acontecem. Porque nós estamos, então, nesse fluir. Porque, em essência, nós somos abundantes. Né? Nós somos criados abundantes. Nosso corpo é abundante. Quando nós andamos contra a nossa essência, quando nós permitimos, então, ou acreditamos naquilo que não é em coerência com a nossa essência, nós, então, começamos a lutar contra a gente mesmo. Né? Então, basicamente, neste ponto de entendimento sobre abundância, é importante que você entenda que existe, então, um ponto muito importante a observar, né? E nessa semana você vai acalmar um pouquinho aí a sua mente para tentar ouvir a sua voz interior, né? Aquela voz que fala no seu íntimo, que aquilo que você tem uma tendência natural é a chave da sua abundância, né? Aquilo que você gosta de fazer naturalmente, aquilo que para você é fácil, que muitas pessoas falam, nossa, isso é tão difícil, mas para você é tão fácil, você nasceu com aquela tendência natural, ela é a chave da sua abundância. Né? E muitas vezes você está lutando porque é diferente dos outros, porque ninguém faz aquilo, porque é uma coisa que não é comum. Exatamente. Né? Nós somos únicos, nós fomos criados, né? Nós somos resultado de uma ideia de amor de Deus. Né? E Ele nos criou únicos. Por isso nós temos, vamos dizer, atributos, né? Únicos. E quando nós ouvimos isso, quando nós ouvimos esse atributo, nós então começamos a viver essa abundância e as portas se abrem. Porque o que é, né, o dinheiro, o que é o bem, o que é todas essas outras coisas, né? Nada mais é do que o efeito da causa que acredita e que permite-se fluir dentro da sua essência, de acordo com aquilo que você verdadeiramente é. E não aquilo que dizem que você deve ser, ou que te empurram para ser, e etc. Então é importante aquietar, ouvir, né? O calar faz com que nós possamos ouvir aquilo que realmente clama a voz da nossa alma, do nosso coração. Então essa mudança de percepção, onde nós percebemos que nada está fora de nós, mas todas as respostas estão dentro de nós, nós começamos então a abrir, né, toda essa, vamos dizer assim, esse fluir para a abundância. Porque nós começamos a agradecer então até pelas nossas diferenças, até pelas nossas esquisitices, porque são elas que vão nos dar o caminho, né, a chave para chegarmos à abundância. E eu gostaria de terminar esse vídeo, né, com vamos dizer assim, uma metáfora. Eu gosto muito de usar metáforas, histórias, porque eu acho que ela fica bem gravada na nossa mente e fica fácil para você entender
o que eu estou querendo te passar, porque eu entendo que são conceitos que vão muito contra as nossas crenças, né? E bate de frente com as crenças limitantes. Então, eu gostaria que você entendesse que, mais ou menos assim, nós nascemos, né? Divinos, perfeitos, a imagem e semelhança de Deus, né? E é lógico que viemos a este mundo que já está adormecido, vamos dizer assim, pelo medo, que vive cheio, né, das ilusões do medo e que foi então passado para nós, até mesmo por osmose, uma realidade também adulterada pelas lentes do medo. Só que quando chegamos, nós éramos pessoas essencialmente amorosas. E diante disso, foram apresentados para nós, né, várias oportunidades de perder essa essência. E em muitas áreas da nossa vida nós perdemos, nós fomos seduzidos pelo medo a acreditar em histórias que vêm regendo a nossa vida por todos esses anos. Só que a beleza de tudo isso, e aí é que eu quero entrar com a minha metáfora, é que todos os dias, quando nós, vamos dizer assim, nós saímos ou nós até mesmo olhamos no espelho, nós temos duas opções, tá? Você tem a opção de acreditar, continuar acreditando nas suas antigas histórias e naquilo que foi te passado, te vendido, né? E continuar o seu contrato, a sua assinatura com os dramas, os medos, ou a opção de escolher pelo amor. Mas como isso acontece? Bom, imagina que todos os dias de manhã, quando você olha no seu espelho, você, como a Branca de Neve, você olha no espelho e você começa a pensar diferente, você olha e fala, nossa, eu vou vencer, ou eu vou ser uma pessoa que eu vou viver na minha essência, e eu vou ser abundante, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer, e etc. E de repente aparece aquela bruxa, né? Aquela bruxa com a maçã do medo para te oferecer. E ela então, ela te oferece, ela vem com uma história muito convincente, e ela te oferece a maçã do medo. E essa história dela, essa maçã muito bonita, ela é um pouco mais confortável para você, porque ela tem muito mais a ver com aquilo que você sempre acreditou. Então, de repente, você morde essa maçã, você acredita no que ela está te falando, que pode ser até o seu ego te dizendo, né, que muitas vezes o nosso ego, muitas vezes não, a maioria das vezes, porque a mente, o nosso ego, a nossa mente do ego, ela é cheia de medo, né, e ela muitas vezes se levanta até mesmo para nos proteger por dores que já passamos. Pode ser o seu próprio ego, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma situação antiga, pode ser uma situação recorrente que vem com essa forma de bruxa oferecendo essa maçã tão bonita, né? E se você então morde esta maçã, ou seja, compra essa história, assina novamente o seu contrato, né? Com o medo, com o drama, com a tristeza e tudo mais, você então fica adormecido. Você fica adormecido para quê? Você fica adormecido para a realidade de quem você verdadeiramente é. E você fica adormecido para todo o seu potencial, para toda a sua capacidade, para toda a sua realidade, para toda a sua verdade. Fica adormecido para o verdadeiro amor que habita em você. Você fica adormecido para a voz das suas habilidades, da sua essência. Você fica adormecido. Mas um detalhe é que você não morre para eles. Você está simplesmente adormecido. Então, até o dia que, né, o amor novamente te encontra, né? E para mim, esse amor chama Jesus Cristo. O amor, então, ele vem e nos mostra novamente o caminho de volta
para a nossa essência, para o Pai, para quem verdadeiramente somos. E esse amor, então, que nos reencontra, que nos abraça, que nos acorda, né, com aquele beijo de amor de volta, nos faz ver que somos muito mais do que aquilo que aquela historinha do medo nos disse que éramos. E quando então nós acordamos para essa verdade, nós então começamos a de novo fluir com a vida. Nós começamos novamente a encontrar com a gente mesmo, a achar paz na nossa própria presença, a usufruir da solitude, que é estar com a gente mesmo, a usufruir do amor próprio, a usufruir do autocuidado, a usufruir de tudo aquilo e a ouvir a voz do nosso próprio coração, a ouvir as nossas tendências, a aceitar que nascemos muitas vezes para fazer alguma coisa que aquela outra pessoa que a gente admira tanto não faz, mas está tudo bem, somos diferentes, mas isso não faz da gente nem menos nem mais, admiramos a beleza do outro sem diminuir a nossa, né? E começamos então a fluir e ver a abundância na nossa vida, não somente física, mas emocional, espiritual, e as coisas, as portas começam a se abrir, as pessoas certas começam a chegar, as coisas começam a simplesmente, sem nenhum esforço, sem nenhuma forçação de barra, começa a fluir. Porque você agora acordou. Acordou daquele sono que por muito tempo, às vezes anos, te manteve ali, adormecido. Então, nessa semana, eu gostaria que você primeiro, né, começasse a ouvir você. Uma dica: aquilo que te incomoda, normalmente você nasceu para consertar. Então, muitas vezes, né, você fala assim: nossa, gente, tem criança correndo, criança fazendo um monte de bagunça, ninguém vai fazer nada, alguém podia pegar uma musiquinha, botar para essas crianças brincarem, né? Alguém podia... Esse alguém é você. Porque se está incomodando só você, talvez você que tem todas essas ideias e todas essas soluções, é porque você nasceu com esse dom para consertar. Talvez, né, você chega a algum lugar e fala: nossa, gente, a gente bem que podia organizar isso aqui, né? Se a gente botasse isso assim, ficaria tão organizadinho. Quem sabe você vai ser uma ótima pessoa para trabalhar com organização, né? Eu não sei como é esse tipo de trabalho aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas contratarem empresas para chegarem na casa e organizar os armários, organizar tudo, né? Pessoas que são pagas para organizar as coisas. Quem sabe essa pessoa é você. Né? E tantas coisas que a gente às vezes não percebe que é um dom, e a gente chega até a falar: meu Deus, mas ninguém tá vendo? Será que ninguém tá incomodado com isso? Só eu? Só você. Porque você nasceu com esse dom e é ele que vai te fazer muito abundante. Por isso, abre os seus olhos para aquilo que é natural. Lembra que nosso corpo, assim como ainda como embriões, nós não precisávamos de dizer: célula do coração, não vai para o estômago, porque o teu lugar é no coração. Olha, cuidado, célula do intestino, não vai para o fígado, porque o teu lugar é no intestino. Porque elas souberam muito bem o que fazer. Existe uma inteligência maravilhosa que excede todo entendimento. E essa inteligência continua conosco. A diferença é que quando embrião, nós não podíamos dizer: não quero. Não quero que a célula do coração vá para o coração. A gente não tinha voz para dizer isso. Mas hoje, a gente tem. E é por isso que muitas vezes a porta está abrindo, né, para a gente ir para aquele lugar
porque ali que está a nossa abundância, ali que está o nosso fluir, a gente fala, não, 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 eu quero ficar aqui mesmo, porque, né, tô acostumado. Então, que você, nessa semana, você comece a observar, né, e lembrar que nada está perdido. Enquanto a vida, a mudança, a solução, porque o máximo que pode ter acontecido com você é ter ficado dormindo e estar adormecida ou adormecido. Mas sempre, sempre é momento, é hora de acordar. E o despertar só depende de nós dizer, eis-me aqui, eu escolho ver esta situação, eu escolho ver a minha vida, eu escolho ver a minha saúde, eu escolho ver a minha situação financeira, eu escolho ver a minha carreira, eu escolho ver as minhas escolhas numa outra perspectiva. Eu escolho ver na perspectiva de amor e não na perspectiva de medo. Eu escolho de novo. Eu escolho confiar no lugar de controlar. Eu escolho amar no lugar de odiar. Eu escolho agradecer no lugar de reclamar. Eu escolho de novo. Então, eu espero que você trabalhe nisso essa semana. E semana que vem nós ainda vamos continuar um pouquinho, né, nesse assunto, porque ainda tem um pouco mais para a gente falar sobre ele. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só escrever aí embaixo para mim, mandar um e-mail, escrever nas redes sociais e nós estamos aí. Se você ainda não assinou o canal, assina e até o próximo vídeo e uma semana de muita abundância e muito amor para você, tá bom? Um abraço para todos.